Bom dia, povo de Deus! Estamos iniciando nossa transmissão, agora domingo, 9 horas da manhã, estamos com alguns minutos de atraso, mas a transmissão da Escola Bíblica Dominical, agora de maneira remota e apenas a aula sendo transmitida. Então, é uma maneira de nós tentarmos nos alimentar da palavra do Senhor, mesmo que de uma forma que não é ideal. Bom, inclusive nós vamos discutir um pouco sobre isso. Vamos pensar um pouco aí sobre as nossas circunstâncias, o modo como nós estamos vivendo, os desafios que tem trazido para nós viver assim e também as oportunidades que Deus tem dado ao seu povo. Então, enquanto os amados estão entrando, e desde já eu convido você a orar comigo, pedindo ao Senhor sabedoria, pedindo ao Senhor graça neste momento. Vamos orar. Pai Celestial, rogamos a Tua bênção sobre nós. Rogamos pelo Teu povo neste domingo, que se torna assim mais um domingo triste para nós. Triste por não podermos estar juntos, triste por não podermos estar em comunhão ativa, presente e dinâmica na igreja. Rogamos que a Tua mão poderosa sare esta nação. Rogamos que Tua mão poderosa sare essa circunstância, que sejamos restaurados, Senhor. Nós rogamos a Tua graça, que não coloquemos ninguém em perigo à medida em que nós estivermos voltando. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor nos guie, precisamos da Tua direção, mas também temos muitas coisas a agradecer, como a Tua providência, principalmente a salvação no Senhor Jesus Cristo e a certeza de que, mesmo que nosso corpo pereça, o Senhor nos guardará para sempre. Então nós rogamos, agradecemos por Tua graça em nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deixe-me desligar aqui a vibração e vamos continuar aí. Alguns irmãos estão entrando. Nós vamos então proceder com a leitura do texto que eu estou propondo para essa manhã. Então, desde já quero mandar um alô aí para a irmã Lena, irmã Marta. Tudo bem, irmã Marta? Como é que estão as coisas? Wesley, seminarista Wesley. Então, Deus abençoe vocês. Temos orado por cada um de vocês e lembrado com muita saudade dos nossos irmãos. Maísa, Janiele está lá em casa assistindo. Ok. Então, nós vamos fazer a leitura, tá bom? O texto que eu escolhi para essa manhã é Salmo 137. Nós vamos meditar e perceber algumas questões nesse salmo, especialmente no que se refere à circunstância que estamos vivendo e como isso tem aí mexido com o nosso coração, mexido com os nossos sentimentos e como é que nós devemos reagir da maneira correta como cristãos. Vamos ler? Salmo 137, faça uma leitura aí na sua casa também. Se você quiser pegar a Bíblia e ler em voz alta também, é uma boa maneira, uma boa prática para o povo de Deus, a leitura em voz alta das Escrituras. Vamos ler. Às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada no céu da boca, se eu não me lembrar de você. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até seus alicerces.
filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esse é um salmo muito conhecido e ele é especialmente conhecido pelos versículos finais, versículos 8 e 9, especialmente o 9, com a brutalidade aí de um cântico ao Senhor, uma bem-aventurança para aquele que pegar os recém-nascidos e esmagá-los contra a pedra. Então, essa linguagem chocante, esse choque no final deste salmo tem trazido problemas morais para o povo de Deus, e o povo de Deus tem tentado responder durante a história. Mas nós não vamos focar nisso, tá bom? Nós vamos pensar no salmo todo e como ele traz certas reflexões para nós, reflexões muito importantes, reflexões pertinentes para nós nesse momento que nós estamos vivendo. Um momento que requer muita sabedoria, um momento que requer muita coragem, um momento que requer muita perseverança, um momento que Deus está trabalhando com o seu povo e certas questões estão sendo trabalhadas no coração do seu povo. Então, vamos prosseguir e vamos pensar aqui neste salmo. Então, convido você a orar novamente, rogando ao Senhor que nos dê sabedoria e aplicação do Espírito Santo, a sua palavra no nosso coração, no coração da nossa família, que nos faça aptos também a pregar a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Espírito Santo, vem até nós, semeia a palavra e faz crescer em nosso coração. Ajuda-nos a perceber as experiências do teu povo, o povo de Israel. Experiências essas descritas, inspiradas por ti, para que ajudem a tua igreja também. Ajudem em tempos sombrios e em tempos alegres também, Senhor. Rogamos que o Senhor não nos permita nos conformar com nada que este mundo dá. Nada. Não permita que o nosso coração se conforme nem com a dor, nem com a alegria, nem com os bons momentos, nem com os maus momentos. Porque debaixo da tua graça e olhando para ti, sabemos que ambos são incompletos. Apenas estão apontando para o Senhor, que é o anseio profundo do nosso coração. Então, nesses tempos difíceis, que essa verdade seja vista e vivida em nossas vidas e na família de cada um que está assistindo, e na tua igreja e naqueles que precisam de te conhecer por meio de Jesus Cristo. Nós rogamos no nome dele. Amém. Ok, vamos pensar aqui, vamos fazer algumas divisões e pensar especialmente em que contexto esse salmo está acontecendo. É um salmo que, diferente dos outros, nós podemos perceber uma cena e a cena acontecendo, uma cena poética, mas uma cena que não é impossível que tenha acontecido dessa maneira, uma cena que está na memória e o salmista está trazendo da memória para louvar ao Senhor, mas também para mostrar a dor, o sofrimento, o silêncio que vem da alma. Então, desde já eu quero dizer para você que este salmo ele é como um sinal matemático de esse sinal aqui, sabe? Eu não lembro o nome dele, que isso é maior do que isso. Mas da música, esse sinal matemático não quer dizer simplesmente essas relações de maior ou menor. Esse sinal matemático na música quer dizer que nós temos que ir subindo o volume da nota ou daquilo que estamos cantando. Então, o volume começa assim e ele precisa ir aumentando, é um graduando, é um gradiente. Assim como ao contrário também, nós estamos tocando bem alto e começamos a tocar mais baixo até chegar em quase um silêncio. Eu penso que esse salmo ele tem essa dinâmica porque ele começa com o silêncio da alma, o silêncio dos lábios do povo de Deus, um silêncio sofrido, mas vai aumentando até o brado de bem-aventurança para aqueles que matarão os filhos da Babilônia. Os filhos que devem ser mortos porque no futuro poderiam oprimir novamente o povo de Deus. Então, é o silêncio da alma que vai elevando até um momento de brado diante do Senhor. Quem de nós não conhece essa dinâmica? Quem de nós não conhece o silêncio sofrido das noites e o brado pela manhã?
Mas nem sempre o brado pela manhã é um brado de vitória, é um brado de Senhor, eu entendi tudo, agora eu estou bem. Nem sempre. Às vezes pela manhã nós não entendemos tudo, por vezes pela manhã nem tudo está resolvido, mas nós oramos ao Senhor e dizemos, confio, Senhor, confio que o Senhor fará para nós. Olá, Naldo. Então, o contexto, como eu estava dizendo, onde esse salmo se encaixa, obviamente parece ser um período de pós-exílio. Então, houve o exílio e o salmista, ou a comunidade do salmista, teve essa experiência desse exílio, e agora ele não está mais, porque ele fala como se fosse no passado, nos primeiros versículos. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E obviamente aqui nós já percebemos qual é o local, Babilônia. Então é em alguma das voltas dos exílios da Babilônia que esse salmo está inserido. Então nós podemos fazer e perceber alguns retornos da Babilônia, especialmente descritos nos livros de Esdras e Neemias. Então, esses livros tratam desses retornos também, pequenos retornos do povo de Deus, de comunidades para Jerusalém da Babilônia, Então, aqui eu quero trazer a ideia de que esse retorno deste salmo está mais inserido ali em Esdras, tá bom? Em um retorno com Esdras, algum tempo depois do retorno ou dos retornos de Neemias. Então, pouco depois, quase um século depois, ali com Esdras. Vamos ler alguns versículos, tá bom? Para nós pensarmos aí, segura aí Salmos e vamos para Esdras. Nós vamos para Esdras e nós vamos ler primeiro o capítulo 1, versículo 4. Perdão. No caso é capítulo 7, versículo 8 de Esdras, tá bom? Capítulo 7, versículo 8, diz assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. Então aqui já fazendo um aparato histórico. Agora vamos para o capítulo 8, versículo 1. Estes são os chefes das famílias e esta é a genealogia dos que voltaram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Então nós temos esse retorno com Esdras. Agora vamos para o versículo 15. Eu os reuni perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, atentando para o povo e para os sacerdotes e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Agora leamos o versículo 21. Então ali, junto ao rio Ava, proclamei um jejum, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Então, são essas as circunstâncias históricas que esse salmo parece estar inserido, tá bom? É interessante perceber a figura do rio, um rio babilônico sendo usado pelo povo de Deus para adoração. Até em Atos nós percebemos comunidades judaicas se reunindo em frente a um rio, como se o rio estivesse conectado à adoração e lembrasse Jerusalém. Quero trazer à memória dos irmãos o Salmo 46. Então são os rios que fluem, os rios que correm da cidade santa. Então é como aquela água que está passando, lembre o povo de Deus de Jerusalém. Mesmo estando na Babilônia, o povo de Deus usa o rio então para adoração. Então, essa é a circunstância perfeita para que a cena do silêncio da alma seja descrita como é descrita no Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Então, o contexto babilônico e o próprio modo de fazer essa aculturação, então toda nação que domina outra, que coloca outra em cativeiro, começa um processo de aculturação, começa um processo de ou destruir a cultura do seu inimigo, destruir completamente, porque quando você destrói uma cultura, você destrói um povo,
você destrói um povo, você destrói o imaginário do povo, o povo não vai ter mais forças para resistir, o povo não vai ter mais forças para lutar. Quando você destrói os símbolos, destrói o Deus deles, destrói os locais de adoração deles, então você subjugou o povo, não matando todo o povo, não vale a pena fazer isso. Então você mata a cultura do povo e o povo assim se rende. Isso tem sido feito de várias maneiras, inclusive em países comunistas, como a China, entre outros. Na antiguidade, né, há um século ou 2 séculos, isso tem feito e tem demonstrado assim uma grande força. Mas há outra maneira de nações de guerra aculturarem outras, que é uma maneira que a Grécia pegou da Babilônia e a Babilônia também está fazendo aqui. Essa maneira de aculturação é de assimilar a cultura daquele estrangeiro e começar a transformar elementos para que seja aceitável dentro da sociedade. Percebe aí? Percebe aí que o contexto que a Babilônia está propondo é um contexto um pouco mais multicultural. Isso vai chegar na Grécia e a Grécia vai abarcar tudo, vai abraçar tudo, Roma também vai abraçar tudo. Então não é proibido ser judeu dentro da Babilônia. Não é proibido professar sua fé. Não é proibido, por exemplo, orar como Daniel orou. Aquelas circunstâncias de Daniel foram movidas por pessoas com má influência ou com má índole. Mas você percebe que não havia uma proibição antes daquela inveja, não havia uma proibição antes daquele estratagema para pegar Daniel. Certo? A tendência da Babilônia é assimilar. Então, o contexto aqui parece ser um culto, uma reunião de adoração diante do rio, como Esdras aqui define, falando de um jejum, falando de oração diante do rio. E essa reunião interessante, ela vamos dizer assim, investigada, qual a palavra aqui? Ela é vigiada, isso. Essa reunião é vigiada por soldados da Babilônia. Então a cena que nós estamos montando aqui para essa adoração, para essa dor na alma, é uma adoração que é permitida pelo Estado. É permitido, o Estado permitiu, mas está sempre sob vigilância. E o interessante é que os soldados, os vigilantes, eles não estão em silêncio. Ao que parece, eles começam a zombar. Certo? Então essa pergunta, cantem para nós os cânticos de Sião, não parece ser aqui uma pergunta ou uma requisição de boa fé. Cantem, é porque eu quero ouvir, eu quero aprender dos cânticos de Sião. Não é. Então o tom que o soldado está trazendo parece ser um tom de zombaria. É um tom de zombaria. Cantem agora, né? Vocês não adoram ao Senhor, então cantem. Parece a mesma pergunta agora feita de outra maneira, a mesma requisição agora feita de outra maneira, que é descrita em outros salmos. Onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Por que o seu Deus não te ajuda? Cadê? Então, essa zombaria que é trazida ou ao indivíduo Davi, ou a indivíduos em Israel, ou a todo o povo de Israel, como é o caso aqui, é a zombaria que o povo de Deus sempre enfrentará. É a zombaria que nós vamos enfrentar ao vivermos nossa vida como cristãos. Por que eu digo isso? Porque esse mesmo formato de zombaria é o formato enfrentado por Jesus. É o formato enfrentado por Jesus na sua paixão. Então, cadê o seu Deus? Por que o seu Deus não vem te livrar da cruz? Por que ele não manda anjos para te salvar? Então, em Cristo, nós temos a perfeita visão, o perfeito quadro da zombaria e da reação devida à zombaria. A reação devida é o silêncio, porque nós sabemos que o sofrimento é devido a nós no momento em que nós estamos vivendo. Então, o povo de Deus se cala. Jesus se cala. Existe um momento de se calar, existe um momento de falar, certo? Eu disse que essa zombaria e esses momentos de angústia, de aperto, são enfrentados por indivíduos e também pela comunidade. Então, dessa maneira, nós diferenciamos alguns salmos, só para você ter uma categoria aí para interpretar. Então,
existem os salmos de lamento, tá bom? Tem vários, muitos na Escritura. Salmos de lamento esses que nós deveríamos resgatar na nossa adoração, resgatar no nosso cântico, dor, de sofrimento. E essa é a minha proposta aqui. A minha proposta, lendo esse salmo, é que a reação do povo de Deus hoje, por não estar reunido, a reação do povo de Deus hoje, por estar impedido da comunhão, deve ser uma reação de rasgar as vestes e de vestir panos de saco e chorar. Lembra do que Esdras fez? Esdras foi para o rio e fez um jejum. O jejum nunca é um momento de alegria. Não tem como jejuar e colocar um sorriso no rosto, tá bom? Claro que você não deve ir para outro extremo, como Jesus disse, de se desfigurar, de se mostrar altamente abatido. Mas o jejum sempre é um momento de sacrifício, sempre é um momento de solenidade, de oração, rogando ao Senhor que nos tire desta época difícil. E é interessante perceber porque Esdras estava no limiar de sair da Babilônia. Então ele estava prestes, e mesmo nessa empolgação para sair, ele disse: espera, vamos jejuar e vamos orar. Então ele não teve a batalha como já ganha, ele preferiu novamente ir diante do Senhor, se humilhar antes de vencer essa batalha. Então nós estamos pensando aqui em salmos de lamento, lamento que deve ser resgatado pelo povo de Deus, e nós temos muito nos perguntado sobre qual a reação devida do povo de Deus diante dessa circunstância tão ruim. A primeira reação, que é óbvia nas Escrituras e que nós podemos declará-la e vivê-la sem medo de errar, é a reação de lamento. Nós devemos chorar por não estar juntos. Nós devemos chorar por não estar tomando a ceia do Senhor. Nós devemos chorar por não estar podendo ir de casa em casa pregando o Evangelho. Chorar porque nós não estamos no local onde deveríamos estar. Vocês não deveriam estar apenas me vendo por essa tela. Eu não deveria estar olhando para o meu rosto refletido nesta tela, neste momento. Isso é constrangedor. Não que esse meio não possa ser usado como algo a mais. Então, transmitir os cultos enquanto eles estão sendo feitos. Então, fazer lives extras aí com conteúdo, com material para o povo de Deus. Isso não é errado de jeito nenhum. O problema é que nós, como brasileiros, parece que nós dizemos assim, ou é isso ou é aquilo. Então, ou live é certo ou live é errado. Ou não, a realidade é muito mais complexa do que apenas escolher dois lados da moeda. É sim, esse material, isso aqui é uma oportunidade para espalharmos o Evangelho, uma oportunidade para crescermos, mesmo em uma época em que nós não podemos estar juntos. Nós podemos abrir as Escrituras e ouvir das Escrituras. São oportunidades. Oportunidades essas que não devem nos seduzir a ponto de esquecermos o luto que nós estamos vivendo. Então, eu estou falando de salmos de lamento. Lamentos esses que aparecem de maneira individual no livro de Salmos. Nós temos, por exemplo, o Salmo 88, é um lamento individual. Eles estão me perseguindo, eu não estou bem. Então, é um lamento da minha alma. E existe também um lamento comunitário, que é este salmo aqui. O Salmo 137 é um lamento comunitário. Nós nos assentávamos nos rios. Não é no rio Aava, não é no rio Tigre. Nós, em geral, o povo de Deus se assentava durante o cativeiro e chorava. Nos assentávamos e chorávamos. A ideia de sentar, a ideia de que não está acontecendo a adoração regular. Não está. Às vezes eu fico pensando, que saudade, são coisas pequenas, né? Mas que saudade de pregar em pé. Que saudade de estar em pé diante do povo de Deus. Que saudade de todos se levantarem e adorarem. Então, eu estou sentado agora. E o meu sentar é simbólico para me dizer que eu não estou no local correto, não estou fazendo a coisa que deveria ser feita. Não estou. Eu estou impedido disso. Isso deveria trazer grande dor para a minha alma. Grande dor. Lembrando que o cristão está sempre insatisfeito. Esse salmo nos lembra da nossa vida e identidade como peregrinos.
peregrinos, mesmo que nós estivéssemos juntos em adoração, nós ainda estaremos ansiando por algo maior. Nós estaremos ansiando pela Jerusalém celestial, pela cidade que foi construída com o arquiteto perfeito, que é o Senhor, o engenheiro perfeito, que é o Senhor. Então, o cristão, ele sempre está insatisfeito com a realidade que o cerca, insatisfeito com o pecado que comete. Então, o salmo de lamento, seja individual, seja comunitário, sempre tem lugar na nossa adoração, sempre tem lugar nas nossas orações. Novamente eu trago essa ideia. Você não tem palavras para orar diante do Senhor? Ore um salmo, faça uma leitura orante, se ajoelhe e diga: Senhor, eu não sei expressar. E esse salmo, ele funcionou assim para mim. Eu não sabia expressar nem para vocês, nem para ninguém, por isso que eu tenho evitado falar do assunto. Eu não sabia expressar essa dor, a dor de não estar na igreja, não sabia. E por cuidado para não me expressar mal, eu tenho preferido não falar sobre isso. Mas esse salmo ontem, ele expressou a minha dor. Eu lembrei do povo de Deus que está longe de Jerusalém, longe de Sião. Percebe quantas vezes aparece a palavra Sião aqui? Versículo 1, lembrando-nos de Sião, quando eu trago Sião à memória. Versículo 3, os detratores pedem para que cantem cânticos de Sião. E Sião é colocado aqui em sinônimo de Jerusalém. Por exemplo, no versículo 5, se eu me esquecer de Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Versículo 6, no final, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então, Sião e Jerusalém estão sendo colocadas em paralelo, e nós podemos perceber isso durante todo o Antigo Testamento. Jerusalém é o nome da cidade. Lembra que o nome antigo dela era Jebus, está sobre um monte, etc. Ao que nos parece, o que aconteceu com esse nome Sião é que era o nome usado também pelos antigos moradores para Jebus. Então não era bem Sião, era Sifon, tinha um F aí, Sifon, Sefon. Então a ideia era designar Jebus, ou a cidade de Jerusalém que está sobre o monte, mas uma designação mitológica, mítica. Qual era a ideia? Jerusalém é alta, Jebus é alta, então é a cidade dos deuses. É a cidade que os deuses habitam, é Sião, é Sifon. E ao que nos parece, os escritores bíblicos, o próprio povo de Deus assimilou essa linguagem, agora trazendo para o Deus verdadeiro. Então, Sião, quando essa palavra aparece no Antigo Testamento, parece uma descrição poética, uma descrição, vamos dizer, aperfeiçoada de quem é Jerusalém. É o local onde Deus habita. Habita lá porque lá está o templo. O povo de Deus está constrangido aqui nessa adoração diante do rio, porque está privado de ir ao templo. Nós temos vivido uma época, e eu posso ter falado isso para você, mas tudo é uma questão de ênfase. Nós temos muito esse discurso, né? Igreja não são as paredes. Igreja não é o templo. Agora, eu que digo isso, a minha alma pergunta para mim: por que tu está com saudade do templo? Se igreja não é o templo, se igreja somos nós, por que eu estou com saudade do templo? A resposta é óbvia, porque é lá onde nós nos reunimos. E aquelas paredes, aquele templo, adquire um caráter simbólico para a nossa união. É óbvio. Assim como o pão e o vinho têm um caráter simbólico do corpo de Cristo, mas não é. Claro que poderiam quebrar aquelas paredes, pichá-las. Nós não morreríamos por isso, mas nós estamos com saudade de estar lá. Então temos que ter muito cuidado com as ênfases que nós damos. Temos que ter muito cuidado com o nosso coração, para que o nosso coração não se acostume. Não se acostume a essa live. Não se acostume a esse modo de adoração, que não é o modo perfeito. Claro, nenhum modo é perfeito, mas que não é o modo que Cristo deixou para nós. Nós devemos estar reunidos. E nós estamos atualmente impedidos disso. Isso deveria corroer a nossa alma.
a ponto de nós dizermos: Senhor, até quando, Senhor? Até quando nós vamos permanecer assim? Então eu não estou em pé, eu estou sentado, eu choro. E estão zombando de mim. E os governadores zombam de mim. E os governantes zombam de mim. E o Brasil zomba de mim. E o mundo, a OMS, zomba de nós. Dizendo: cadê o seu Deus? Cadê? Explique esta pandemia. Apenas a ciência nos salvará. Apenas a medicina nos salvará. Não funciona assim. Não funciona assim. Mas outro grande questionamento que esse salmo me traz é: por que em momentos de grande angústia, como a prisão de Paulo e Silas, eles estão presos, sofrendo em nome do Senhor? Por que eles cantam na prisão? E geralmente esse é o nosso paradigma. Geralmente esse é o nosso grande exemplo. Está na prisão, está sofrendo, cante louvores. Mostre que você está acima da prisão. Não tema aqueles que podem destruir o corpo e a alma, mas aquele que... Então, louve ao Senhor em qualquer circunstância, persevere nesse louvor, cante. E eu comparo esse texto de Atos com o Salmo 137, com uma recusa ao cantar, e eu digo: como equalizar isso aqui? Como? Como é que o povo de Deus se recusa a cantar em meio ao sofrimento e Paulo e Silas cantam em meio ao sofrimento? Como é que isso se encaixa? Né? Inclusive eu já ouvi, né, e li pregações sobre o Salmo 137, em que o pregador diz que a perspectiva do salmista aqui está errada, está equivocada. Então o leitor tem que perceber que o fato deles não cantarem na Babilônia foi um erro. Eles deveriam cantar para o testemunho. Lembre, Paulo e Silas não estão em um contexto de zombaria, as pessoas não estão profanando o seu lugar de adoração, como estava acontecendo ali no caso da Babilônia. E também tem o caso, meus irmãos, que nós devemos prestar atenção da resistência, tá bom? Então, o povo de Deus, ele precisa resistir. Então, essa resistência, ela se dará de variadas maneiras. Então, nós podemos resistir cantando e resistir em silêncio. Eu penso que o contexto aqui, ele se assemelha mais a uma dominação, por exemplo, das igrejas na Alemanha nazista, uma dominação das igrejas, por exemplo, na Coreia do Norte, em que o Estado precisa assinar a permissão que a igreja funcione, em que o Estado manda o pastor para aquela igreja, e tem que ser esse pastor aqui, em que o Estado coloca guardas dentro da igreja para ouvir o que está sendo pregado, para ver se não há nada de subversivo. Então eu penso que o contexto é mais esse. É um contexto em que tudo está muito limitado, eles estão constrangidos. Como resistir em meio a esse constrangimento? A resistência do povo de Deus aqui é o silêncio. Nós não vamos cantar, nós nos recusamos. O perigo do silêncio é de nós esquecermos do Senhor. Então, à medida que os nossos lábios eles têm ficado travados em silêncio triste, é perigoso esquecer do Senhor que nós cantamos. Por isso, por essa questão, existe a segunda seção do Salmo, que eu não me esqueça de Jerusalém. Eu estou em silêncio porque é necessário. Eu não posso cantar louvores ao Senhor em terra estranha, não posso. Mas se eu esquecer de Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a língua pregue no céu da boca. Então, são contextos extremos para mostrar que vem uma maldição sobre mim se eu esquecer de Jerusalém. Ou, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Não é uma adoração à cidade, é uma lembrança da cidade onde Deus habita. Percebe? Então, é muito provável que os cristãos de hoje acusassem o salmista ou a comunidade do salmista de uma idolatria a Jerusalém. Olha, ele é Sionlólatra. Ele está adorando Sião. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Mas, como eu tenho dito, isso é interpretação de menino. Isso é ler as Escrituras como criança.
Ah, se não preferir Jerusalém, minha maior alegria. Idolatria, Jerusalém não é o que Jerusalém representa. É o Deus. Mas Deus não está em todo lugar, não poderia. Meu irmão, Deus está em todo lugar, nós podemos adorá-lo, e isso é uma verdade. A outra verdade é que tem locais em que nós nos reunimos para adorá-lo. A outra verdade é que existem circunstâncias melhores de adorá-lo. Essas são duas verdades. Eu posso adorar onde eu estiver. Eu posso adorar Deus num campo de concentração. Mas isso não nega a saudade que eu tenho da minha igreja. Isso não nega a saudade que eu tenho do meu povo. Não pode negar. Não são duas verdades excludentes. São duas verdades que estão caminhando juntas. O perigo de esquecer que o silêncio dos seus lábios não seja a razão para que você se esqueça do Senhor e da sua igreja. Que o silêncio, que o fato de você não se levantar e estar sentado, que esse fato não faça seus músculos endurecerem para o momento em que nós poderemos nos levantar e levantar as mãos e adorar o Senhor. Que momento belíssimo será, meus irmãos, quando nós estivermos juntos. Quando nós estivermos juntos. Eu sei que não vai ser igual. Eu sei que nada vai ser como antes por um bom tempo. Nós vamos ter que ficar um pouco separados, nós vamos ter que usar máscaras. Vamos, é necessário. Mas nós estaremos juntos. Eu poderei olhar e ver você no banco. Pastor Marcos Paulo poderá olhar e ver você no banco. E nós poderemos ouvir a voz dos irmãos. Que momento abençoado. Mas prepare o seu coração para isso agora. Tire as teias da sua boca, as teias de aranha. Comece a fazer exercícios. Exercite seu coração com o anseio de estarmos juntos novamente. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Nós nos assentávamos e chorávamos quando estávamos na Babilônia. Mas aqui parece que o salmista e a comunidade já está restaurada. Já tem voltado para Jerusalém. Porque o silêncio começa a crescer. Nós temos um brado nos versículos 7 ao 9. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Então a resposta adequada do povo de Deus hoje é o silêncio de saber que está sofrendo, que não está no local correto, que não está fazendo a coisa correta, infelizmente. Mas a outra resposta adequada do povo de Deus hoje é orar. Orar. Não é nada passivo, não é nada opcional, não é nada menor orar. Orar, Senhor. Só Tu podes resolver, ou no caso aqui, só Tu podes vingar isso. Só Tu, Senhor, podes vingar o que está acontecendo conosco. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. E aqui parece um paralelo. Se eu me esquecer de Jerusalém, que eu morra. E parece que em cada seção do Salmo, versículos 1 a 4, versículos 5 e 6, versículos 7 e 9, aparece esta questão do lembrar-se. Então nós nos assentávamos e chorávamos na primeira sessão, lembrando-nos de Sião. Então a lembrança da terra do Senhor em terra estrangeira. Os versículos 5 e 6 tratam dessa questão de não esquecer a Jerusalém, nunca. Então, nós nos lembrávamos em terra estrangeira, hoje eu peço ao Senhor para não esquecer. E no versículo 7 traz essa ideia de que o Senhor lembre das angústias que foram trazidas ao povo de Deus e que haja vingança. Lembra-te, Senhor, no dia que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até seus alicerces. Claro, naquele dia, os bebês de Jerusalém foram esmagados na pedra, sem dó, sem piedade. Naquele dia, então ele disse: lembra, Senhor, vinga de maneira igual. Lembra que eles estavam dizendo: vamos arrasar Jerusalém, filha da Babilônia, que começa a imprecação. Filha da Babilônia, tu serás destruída. Feliz aquele que lhe retribui o mal que você fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagar contra a pedra. Os salmos de lamento
os salmos de lamento individuais e comunitários, nem sempre tem uma imprecação no final. Esse tem. Esse comporta o silêncio e a dor da alma e a revolta da alma também. É interessante perceber que não, ao contrário dos intérpretes que eu li, que eu ouvi, esse salmo não está mostrando uma perspectiva errada. Esse salmo está mostrando uma perspectiva correta. Diante do sofrimento, diante da falta, da ausência, como nós estamos vivendo, nós podemos ter variadas reações erradas, inclusive dentro dos salmos. Asaf quase se desvia diante do sofrimento. Nós temos blasfêmia diante de Deus. Deus, tu não sabes o que está fazendo, tu não sabes. Nós podemos abandonar Deus de maneira moral também. Se eu estou sofrendo, Deus não existe, então posso fazer qualquer coisa. Nós podemos simplesmente nos resignar e entrar numa letargia espiritual. As coisas são assim mesmo, né? Acontece. E talvez essa seja a maior armadilha que o povo de Deus tem enfrentado hoje. É assim mesmo. Vamos adorar assim mesmo. É normal, é a pandemia, é a pandemia. Nós estamos ficando cauterizados pelas notícias, cauterizados pelos noticiários, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Tantos mil mortos, tantos mil mortos. E isso, em vez de nos trazer piedade, em vez de nos trazer compaixão, cauteriza a nossa mente a ponto de nós dizermos, é assim mesmo, é normal. E nós transferimos esse sentimento para a igreja também. É normal nós estarmos juntos, vai ser assim mesmo. Não é. Nós não podemos nos conformar. Lembra do que eu falei da ideia da aculturação? Que você domina um povo ou destruindo a sua cultura ou assimilando a sua cultura. E no processo de assimilação você muda alguns elementos e tal. O cristão ele sempre está na sua guerra cultural, na sua guerra com o mundo, sofrendo um dos dois ataques. Ou querem nos destruir de maneira descarada, né? Destruir os nossos símbolos, pisar, cuspir. E aí nós nos levantamos com resistência. Ou, essa é a maneira mais popular, estão sempre querendo nos assimilar e mudar elementos da nossa fé. Necessário muito cuidado. O cristão sempre está em resistência. E sempre está em resistência não quer dizer resistência armada, desobediência civil sempre. Muito menos o povo de Deus. Se o mundo reconhece que a pandemia tem trazido mortes e sofrimento, quanto a igreja que está privada de estar em união. Nós não estamos vivendo, não se conforme. E retornamos, irmãos. Desculpem a interrupção, acho que foi alguma variação na internet. Estava dizendo, os cristãos são chamados a ser gratos em muitas questões. Gratidão é o nosso sobrenome. Mas essa insatisfação não se refere a Deus. Eu estou chamando você a estar insatisfeito com o mundo. Estou chamando você a estar insatisfeito tanto com as coisas boas como com as coisas ruins do mundo. Então, esteja insatisfeito com isso, porque isso não basta para você. Isso não deve bastar para nenhum de nós. Os salmos de lamento nos convidam a perceber que o modus operandi nosso hoje do cristão, além da alegria no Senhor, também é tristeza em relação a este mundo. Porque, querendo ou não, todos nós estamos em exílio. Querendo ou não, todos nós estamos em cativeiro. Todos nós estamos em cativeiro, ainda sob o cativeiro do pecado e da morte, mas nós seremos libertos. Nós estamos em exílio porque ainda nós não estamos na pátria. Da linda pátria estou muito longe. Mas é por enquanto até lá. Lembre-se da música e do livro de Josué. Seja valente, seja valente, seja valente, lute. E essa luta ela terá várias dimensões, e uma das dimensões é a resistência do silêncio e a resistência da oração. A resistência do silêncio e a resistência do jejum. Essa é a resistência hoje do povo de Deus. Vamos, mesmo em silêncio, mesmo não podendo estrondar as paredes da nossa igreja de Sião, de louvores ao Senhor, mesmo estando cada um no seu lar, às vezes cantando com a voz fraquinha, o louvor que está ali, às vezes até sem louvor, como hoje pela manhã, é estranho, né? É sempre distante o louvor, é sempre distante eu mesmo aqui, você não me sente aí, apenas ouve minha voz, vê meus movimentos, mas há um filtro aqui que é impossível você sentir minha presença, impossível você saber o que está no meu olhar, impossível.
Então, mesmo assim, em silêncio, não se esqueça dos momentos em que nós estávamos juntos. O Senhor nos permitiu uma grande bênção, e uma grande bênção que nos traz tristeza também. Sempre é assim, né? Nós saímos da nossa conferência para então entrarmos nessa circunstância de pandemia e de quarentena. É uma bênção porque os momentos de grande tristeza, e lembrando, né, que a minha língua resseque se eu não lembrar disso. Eu lembro daqueles momentos que nós louvamos ao Senhor. Lembra daquelas músicas iniciais antes do culto começar em si, da programação começar, o povo de Deus cantando com força. E aquele ambiente que é inexplicável. Inexplicável. É o Espírito de Deus agindo sobre o seu povo. Aquelas pregações que nós ouvimos, quantas lágrimas não foram derramadas. O Senhor está agindo por meio do sofrimento. Confie. O Senhor vai trazer o fim ao nosso sofrimento. Então, nos momentos de grande angústia, eu lembro, o Senhor nos presenteou com uma conferência. O Senhor nos presenteou com um agradecimento pelos 30 anos de Sião. Que bênção. Mas, ao mesmo tempo, tristeza. Foi tão bom. É tão bom estar juntos. E como nós desvalorizamos, não é? Como nós desvalorizamos os cultos semanais, como nós desvalorizamos o serviço, como os pastores batem na mesma tecla, de maneira que às vezes fica chato ouvir isso. Mas tem tanta coisa para fazer, irmãos. E eu espero que nesse momento você esteja pensando nas coisas que você vai fazer quando voltar. Fazer como oração a Deus, fazer como dizendo que saudade eu estava, agora eu quero servir. Servir porque você foi criado para servir, eu fui criado para servir. Eu quero discipular alguém, eu quero evangelizar, eu quero aprender um instrumento, eu quero fazer alguma coisa dentro da igreja. Alguma coisa. E são nesses momentos de quarentena que nós percebemos, nós não fomos criados para ficar parados. É horrível não estar na ativa, é horrível. Não porque nós adoramos o trabalho, mas porque nós fomos criados para nos movimentar. E quantas pessoas não estão em angústia aí? Eu lembro de um senhor que ele trabalhava na roça, ele sempre estava ali pegando mel, uma coisa, ele já tem mais de 70 anos. E aí a família dele levou ele para Fortaleza, um bairro perigoso, não podia sair. E em poucos meses ele já estava sem falar, já estava sem andar, já estava com Alzheimer, e com um ano ou dois ele faleceu. Porque ele foi tirado do movimento, da sua vida, da sua rotina, que é boa, que o fazia se movimentar. E eu penso que o povo de Deus, ele funciona mais ou menos assim, precisa estar em movimento. Não porque nós adoramos, nós somos idólatras do trabalho, jamais. Mas porque a nossa fé nos leva a trabalhar. Porque nós lemos a grande comissão, a gente sabe ler. Nós somos alfabetizados e sabemos ler as escrituras. E lemos a grande comissão, que é uma ordem do Senhor para ir por todas as nações fazendo discípulos. Quantos missionários não estão constrangidos hoje? Mas eu espero que toda a igreja esteja constrangida hoje, percebendo que deveria estar fazendo mais e agora está sentindo falta. Sentindo falta, às vezes, de uma coisa que nunca fez. E essa falta é salutar para que no retorno você... Todos os cristãos têm que fazer alguma coisa. Todos os cristãos. Sem exceção. Então, se você não está fazendo, você está pecando. Você está pecando por omissão. Mas as oportunidades que surgem também são oportunidades de, por exemplo, você pode evangelizar, discipular alguém à distância, né? Você pode estar em contato com pessoas, dando conselhos, envolvendo a depressão e as angústias que têm aflorado, casais que têm brigado, casais que estão em conflitos por conta do convívio forçado. Então, seja luz, seja bênção para os seus amigos, são oportunidades. Mas essas oportunidades que Deus dá até por meio do Instagram, você está me assistindo e você está ouvindo isso aqui, é uma oportunidade, é uma bênção, mas que não ofusca a tristeza de nós não estarmos juntos, de nós não estarmos com pessoas, abraçando pessoas, olhando para pessoas, dizendo eu te amo, Jesus te ama. Que não ofusque. A realidade, uma verdade não precisa anular a outra. Existem oportunidades,
mas existem grandes questionamentos para a nossa alma que nós devemos responder com silêncio e com oração, silêncio e jejum diante do Senhor. Que o brado da nossa alma de vingança, se você está com raiva do governo, se você está com raiva do vírus, se você está com raiva da China, ore e diz: Senhor, tu podes vingar. Vinga, faz a tua justiça que é perfeita, porque a minha não é. Então, esses são os movimentos da alma que eu quero trazer para você. Esses são os movimentos da alma do salmista e da comunidade. Por ser um salmo comunitário, é o salmo nosso também, que a comunidade deve entoar e deve viver. Então, é isso que eu quero trazer para você. Lembrando que haverá circunstâncias também que nós devemos cantar na prisão. Sim, devemos cantar na prisão. Mas eu penso que o momento hoje se assemelha mais ao silêncio. Nós nos assentávamos e chorávamos. Eles davam comidas boas a Daniel e Daniel não queria comer. Eles davam oportunidades para louvar, mas oportunidades restritas eles não louvavam. Isso não quer dizer que eles ficavam lá de braços cruzados. Embora eles não estejam respondendo à zombaria, embora eles não estejam respondendo à requisição do louvor, eles estão orando e jejuando. O cristão não para de jeito nenhum, ele só para na sua morte para começar um trabalho mais pesado ainda, que é o louvor eterno. Mas existem certas áreas que vão estar paradas agora, infelizmente. Existem certas áreas que vão estar paradas por enquanto. Mas cuide para que não criem teias de areia na sua boca. Cuide para que os músculos da sua perna não enrijeçam. E a boa maneira de fazer com que os músculos que se levantam para adorar não enrijeçam é que você dobre os joelhos e ore ao Senhor. Que Deus te abençoe. Eu espero que o retorno mostre os frutos do choro de Deus, do choro do povo de Deus, hoje. Que o retorno mostre os resultados do jejum e da oração do povo de Deus hoje. Nós não estamos bem. As coisas não estão bem. Nós estamos num poço de tristeza. Não só eu, toda a comunidade deve estar. Mas que o retorno seja glorioso e seja de maneira grata, louvando, adorando e servindo ao Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã.